E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos aqui para esse pequeno vídeo onde a gente vai falar de projeção de Fischer, do que é uma projeção de Fischer e como fazer a projeção de Fischer. A projeção de Fischer ela é importante porque você pode se deparar muitas vezes com essa representação da estrutura de moléculas. Muitas vezes você vê moléculas orgânicas como aminoácidos e açúcares na forma de projeção de Fischer, muitas vezes em livros de bioquímica, por exemplo. E também é importante a projeção de Fischer, porque fazendo a projeção de Fischer, somente fazendo a projeção de Fischer, nós teremos noção de um tipo de nomenclatura referente ao centro quiral dessas moléculas, que é aquela nomenclatura D e L, D maiúsculo e L maiúsculo. Então, para a gente determinar se um determinado açúcar ou um determinado aminoácido é do tipo D ou L, nós temos que fazer a projeção de Fischer. Mas o que seria a projeção de Fischer? Bom, uma projeção é uma sombra, né, de um objeto tridimensional, que é uma molécula aqui, uma fonte de luz, projeta a sombra sobre uma superfície bidimensional. Então, isso é uma projeção. Mas a projeção de Fischer, para fazê-la, você tem que colocar essa molécula numa posição determinada que a gente vai aprender a fazer, né? Posicionar essa molécula, a gente vai aprender isso nos próximos slides. Então, a primeira regrinha da projeção de Fischer é você colocar a molécula com a maior cadeia carbônica na vertical. Vamos entender isso. Temos aqui um aminoácido, né? Veja bem, esse aminoácido, de maneira que ele está posicionado, ele tem o grupo carboxila para a direita, um grupo amino para baixo, para a frente, porque essa cunha fechada é para a frente. Então, o que nós temos que fazer? Colocar o grupo mais oxidado, né? Essa é a regrinha da posição de Fischer, o grupo mais oxidado, que aqui no caso é a carboxila, o carbono da carboxila para cima, de tal maneira que a maior cadeia de carbonos fique na vertical. Então, aqui a maior cadeia de carbonos são esses três carbonos, estão na horizontal, e temos que colocá-lo na vertical. Para fazê-lo, giramos essa molécula aqui em 90 graus, no sentido anti-horário. Então, entre aspas, colocar a molécula em pé, né? Então, se giramos 90 graus no plano, né? No plano que nós estamos trabalhando, ela ficaria desse jeito aqui. Ou a carboxila fica para cima, essa metila para baixo e o grupo amino para a direita aqui. Em seguida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se colocar na posição desse observador aqui. Esse observador tem que visualizar a molécula de tal maneira que os grupos na horizontal, os grupos que estão aqui nesse centro quiral, estejam indo em direção ao observador. Então, haviam duas opções. Esse observador poderia ficar aqui na direita ou na esquerda da molécula. Mas ele fica na direita porque, vejam, o grupo amino está indo na direção do observador. Não está representado aqui, mas nós temos aqui um hidrogênio também, um substituinte hidrogênio, que ele não é representado, mas ele está para trás. Então, como eu disse antes, nós temos que imaginar que nós somos esse observador. Então, e aqui, possivelmente, é a parte mais difícil do processo. Vamos lá. Nos colocando na posição desse observador, esse grupo amino, ele estaria para a esquerda ou para a direita do observador? Vamos pensar. O grupo amino, ele estaria para a esquerda. E, por consequência disso, o hidrogênio, o substituinte hidrogênio, estaria para a direita. Então, vamos montar essa molécula no próximo slide, tentando ver o que o observador está observando aqui. Olha, o grupo amino está para a esquerda, indo em direção ao observador. O hidrogênio para a direita, indo em direção ao observador. O grupo carboxila está se afastando do observador para cima e esse etil se afastando do observador para baixo.
Como eu falei lá no primeiro slide, como se trata de uma projeção, nós não precisamos representar quem está para frente ou quem está para trás. Colocamos todas, substituímos essas cunha cheia, cunha tracejada, por linhas. E está feita a projeção de Fischer. Projeção de Fischer daquela molécula que nós representamos é essa aqui. Mas eu falei que essa é uma maneira de se fazer a projeção de Fischer. Existem outras maneiras de fazer a projeção de Fischer. Eu não precisava necessariamente ter movimentado a molécula, colocado ela na horizontal. Eu poderia me colocar na pessoa desse observador e tentar entender como esse observador veria a molécula assim deitado. Eu acho essa maneira mais difícil de fazer, mas tem gente que prefere. E dá para fazer a projeção de Fischer também de uma maneira muito correta, né? O observador aqui deitado veria esse grupo para cima, esse grupo para trás, para baixo, desculpa, e o grupo amino para a esquerda também, da mesma maneira. Eu acho mais difícil essa metodologia. E eu falei lá no início que fazendo a projeção de Fischer a gente tem uma noção se é aquela molécula do tipo D ou L. Quando você faz a projeção de Fischer, se o grupo amino aqui, no caso, está para a esquerda, ele é um aminoácido do tipo L. Se ele estivesse para a direita, seria um aminoácido do tipo D. Como ele está para a esquerda, é um aminoácido do tipo L. E é interessante observar, até uma questão interessante, que, em geral, os aminoácidos naturais, em sua maioria, são do tipo L aminoácidos, né? Então, a natureza preferiu trabalhar com os L aminoácidos. Não se sabe muito bem por quê. Em geral, quando você vai trabalhar com o aminoácido D, ele é sintético, né? Ele é feito em laboratório, numa indústria. Os aminoácidos das proteínas são, em geral, aminoácidos tipo L. Vamos fazer aqui um exemplo com açúcar também. Temos esse açúcar simples aqui, que tem apenas um centro estereogênico. Se a gente gira ele 90 graus, né? Aqui no sentido anti-horário também, a gente coloca a maior cadeia carbônica na vertical, o grupo mais oxidado para cima, o grupo mais oxidado, aqui é o carbono do aldeído. E, nesse caso, nós temos que colocar o observador do lado esquerdo. Por quê? Porque esse substituinte hidroxila está apontando para o lado esquerdo. E como esse observador vê essa molécula? Olha, ele vê esse grupo com a carbonila se afastando, esse grupo de baixo se afastando, a hidroxila se aproximando dele, só que para a direita, e o hidrogênio que não está representado se aproximando do observador para a esquerda. Desse jeito aqui, ó. E aí a gente substitui essas cunhas e o tracejado por linhas. E nós temos que esse açúcar, a hidroxila se encontra do lado direito, tá? Então, ele é um açúcar D. Em sua maioria, os açúcares naturais são do tipo D, ok? A natureza preferiu trabalhar com açúcares D, também não se sabe muito bem por quê. Cabe ressaltar aqui que esse aminoácido que nós trabalhamos foi só com um centro quiral, mas existem outros aminoácidos com 2, 3, até 4 centros quirais. Desculpa, esse açúcar tem só um centro quiral, mas tem açúcares com 2, 3, 4 centros quirais. E a projeção de Fischer dessas moléculas a gente deixa por um próximo vídeo, que é um pouquinho mais complicado. Então, resumidamente, nesse vídeo eu mostrei só aminoácidos com centro quiral e açúcares com apenas um centro quiral. Então foi isso, pessoal. O vídeo de hoje era sobre projeção de Fischer. Deixamos aqui os slides e recomendações de livro. Recomendações de consulta de hashtag, canais de YouTube, etc. Instagram também. Um abraço, até a próxima.